Você não vai ficar rico economizando. E você precisa entender. Se você não transformar sua mentalidade e começar a pensar realmente como uma pessoa rica, dificilmente você vai conseguir enriquecer. Ou se você conseguir, você não vai conseguir se manter naquele patamar, naquela frequência. Então vamos entender de uma vez por todas como é que funciona a mentalidade do rico. Eu estou agora, gente, no Mastermind de investimento, como vocês sabem, e eu tenho aprendido cada vez mais como é que eles movimentam o dinheiro, como é que funciona esse jogo do dinheiro. E a gente está fazendo agora o estudo do livro Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker, que foi esse livro que me ajudou demais a transformar a minha mentalidade há alguns anos atrás, e por isso eu resolvi fazer esse estudo comentado para ajudar vocês a também transformarem a mentalidade de vocês com relação ao dinheiro e conseguirem criar muito mais abundância financeira. Então fica comigo aqui até o final desse vídeo, porque vai ter um conteúdo muito importante se você quer criar uma realidade financeira completamente diferente. E eu tenho certeza que é isso que você quer, porque se você clicou nesse vídeo, você quer mudar sua realidade financeira. Gente, se foi possível para mim, que saí de Salvador, tomando 8 ônibus por dia para morar no Vale do Silício, tendo a minha própria casa aqui, a minha empresa aqui, vivendo uma realidade que era assim totalmente distante para mim, se eu conseguir, é possível para você também. Tá? Então a gente vai aprender como é que a gente vai transformar nossa mentalidade numa mentalidade milionária. E a gente está aqui na página 102. Se você tem o livro, pega o seu livro aí na página 102, mas se você não tem, não tem problema. Você vai acompanhar junto comigo. E assim que acabar esse estudo desse livro não, dessa parte agora, você vai lá na minha playlist, Os Segredos da Mente Milionária, que você vai encontrar todo o estudo do livro, lá tem todos. Aí você vai acompanhando aí, coloca no carro, vai ouvindo, tá cozinhando, tá fazendo qualquer coisa, na esteira, na bicicleta, vai ouvindo, porque quanto mais você tá absorvendo esse conhecimento, mais você vai mudando a sua forma de pensar. Você vai desenvolvendo novas conexões neuronais, reforçando conexões neuronais positivas e você vai entendendo que aquilo é possível para você também. Ele vai dizer o seguinte aqui, o T. Harv Eker: você pode comer o bolo e ter o bolo. Presta atenção nesse exemplo que ele vai dar. Chegamos, portanto, a outra importante diferença entre os indivíduos ricos e os indivíduos de mentalidade pobre. Princípio de riqueza. As pessoas ricas, elas acreditam que se pode comer o bolo e ter o bolo. As pessoas que têm um pensamento de classe média creem que o bolo é doce demais, por isso se deve comer só um pedacinho. As pessoas de mentalidade pobre, por acreditarem que não merecem bolo, pedem uma rosquinha e se concentram no que, meu Deus? Gente, o óculos que a pessoa tá precisando pegar. Mas eu não quero levantar pra pegar o óculos, não. Vamos nessa aqui. Se concentra no quê, meu Deus? Ah, ai, se concentram no furo e se perguntam por que elas não têm nada. Eu lhe pergunto, de que serve ter o bolo se você não pode comer o bolo? O que exatamente você deve fazer com ele? Colocá-lo numa mesa e ficar só olhando para o bolo? Bolo serve para ser comido e saboreado. O modo de pensar, ou uma coisa ou outra, também ilude as pessoas que acreditam na seguinte ideia: para eu ter mais, alguém tem que ter menos. Mas antes da gente entrar nessa ideia, vamos falar do bolo. Vamos imaginar o bolo de dinheiro. Gente, a gente tem essa ideia de que para a gente ter o bolo, a gente precisa concentrar aquele bolo na nossa mão, a gente precisa ter aquilo ali. De que adianta a gente ter aquilo ali e a gente não desfrutar daquilo ali? É como se aquilo ali não fizesse sentido. Concorda comigo? Você tem um dinheiro que está ali parado, guardado, você tem a falsa sensação de que você está rico, mas de que forma você está usufruindo dessa riqueza? Às vezes de forma nenhuma. Então, o que eu tenho aprendido cada vez mais com as pessoas multimilionárias e bilionárias que estão lá dentro do Mastermind é o seguinte, que o dinheiro é currency, ele é corrente, ele é movimento, o dinheiro é movimento. As pessoas muito ricas, elas não ficam segurando o dinheiro, elas fazem negócios com o dinheiro para que o dinheiro passe de uma mão para outra o tempo todo. E nessa movimentação, todo mundo sai ganhando. E isso que é incrível, porque a gente gera valor, a gente recebe dinheiro, a gente passa o dinheiro e aquela outra pessoa usa aquele dinheiro para gerar mais valor para outra. Então, o jogo do dinheiro é o jogo da gente gerar valor e não ficar somente acumulando aquele dinheiro. Olha que coisa interessante. As pessoas mais ricas de lá dentro do Mastermind, o que é que elas fazem? Muitas delas, elas não seguram nada de bens físico. Então, elas colocam a casa, por exemplo, num trust. Como é que seria um trust em português?
Eu vou ver se eu procuro uma tradução para isso, porque eu conheço mais da nomenclatura aqui, porque eu já moro aqui há muitos anos. Mas eu vou ver se eu procuro e coloco aqui na descrição. Então as pessoas colocam a casa no trust, então a casa não é sua, a casa está dentro de um trust. Conheço pessoas que elas usam diversos carros, só que nenhum carro é delas. Elas criam uma locadora de carros, presta atenção nisso. Criam uma locadora de carros e colocam lá, sei lá, uns 5 carros de luxo. E aí, essa locadora pertence ao trust e elas alugam o carro para elas mesmas. Claro que o trust é delas, mas não está no nome delas. E elas alugam o carro dessa locadora para elas por, sei lá, $10 por mês, $1 por mês, enfim. Então, eles movimentam dinheiro e pensam sobre o dinheiro de uma forma completamente diferente. Elas não utilizam dinheiro para ficar possuindo coisas da forma que a gente utiliza para ficar possuindo. Eu quero juntar muito dinheiro para comprar um carro. Não, elas pensam de uma forma diferente. Deixa eu abrir aqui uma locadora e eu vou alugar de mim mesmo esse carro. Pensa que coisa. Mas, assim, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. E quanto mais você consegue fazer isso, por exemplo, colocar sua casa no trust, colocar essa locadora no trust, você está protegendo os seus assets, você está protegendo os seus bens, porque qualquer coisa que aconteça, vamos supor que você tem uma empresa aqui, né? O meu mentor tem 80 empresas, 79, 80 empresas. Então, se uma empresa dessa quebra, o que acontece normalmente se estiver tudo interligado? Você vai ter que pagar de acordo com as suas outras empresas, mas se todas essas empresas estão dentro de um trust e não pertencem ao nome dele, essa empresa não vai pagar por essa outra aqui. Você pode até quebrar essa empresa aqui pode dar errado e tá tudo bem, as outras não vão sofrer nada. Aquelas empresas ali estão protegidas. Então, os ricos, eles sabem como proteger o dinheiro. A gente vai aprender cada vez mais sobre isso. Então, o que eu entendi é que a gente deve entender que é possível a gente ter dinheiro, a gente desfrutar do dinheiro e não só ficar acumulando e segurando aquele dinheiro, porque isso é uma mentalidade muito de pobre. E aí, voltando para o livro, o modo de pensar ou uma coisa ou outra também ilude as pessoas que acreditam na seguinte ideia: para eu ter mais, alguém tem que ter menos. Muitas pessoas têm essa crença, e é uma crença que às vezes está muito enraizada na gente, principalmente se a gente tem familiares que estão em situações financeiras completamente diferentes da gente, que faz com que a gente até se sinta mal por ganhar mais. Às vezes você vai almejar ganhar muito mais do que seu pai, do que sua mãe, e aí gera às vezes em você um sentimento de culpa, como assim? Como é que eu posso ganhar mais do que meu pai, mais do que minha mãe? E você não tem ideia de o quanto é importante, às vezes, você quebrar um padrão financeiro dentro da sua família para que outras pessoas vejam que é possível para eles também transformar a vida financeira deles. Então você pode ser essa luz, você pode ser esse exemplo que vai transformar a sua vida financeira e ser exemplo para sua família. Então tem muita gente que tem essas crenças com relação ao dinheiro, tanto essa de que não pode ir muito além do que os seus familiares já foram, porque se sente destoando, acha que pode perder as pessoas que você ama, quanto também isso que ele falou, acha que se eu tiver ganhando muito dinheiro, poxa, e o coitadinho que tá lá passando fome? Como se esse dinheiro que você estivesse ganhando fosse tirar de alguém, mas isso não faz o menor sentido, porque o universo é abundante. Ele vai falar sobre isso agora. Ele vai dizer o seguinte: isso não passa de uma programação restritiva baseada no medo. A noção de que os ricos apropriam-se de todo o dinheiro desse mundo e por isso não sobra para ninguém mais é absurda. Primeiro, essa crença pressupõe que a quantidade de dinheiro existente é limitada. Não sou economista, mas até onde eu consigo perceber, notas e mais notas continuam a ser impressas. Há décadas, a oferta de dinheiro não está vinculada a nenhum ativo. Portanto, mesmo que hoje os ricos possuíssem toda a riqueza do planeta, amanhã haveria milhões, talvez bilhões mais disponíveis. Outro aspecto que os simpatizantes dessa visão limitada parecem não observar é que o mesmo dinheiro pode ser usado indefinidamente para criar valor para todas as pessoas, que foi aquilo que eu falei no começo. Então, eu produzo um conteúdo de valor para você, e aí você compra o meu curso, o The Map ou The Way, e aí eu recebo aquele dinheiro, com esse dinheiro eu me capacito mais e eu crio outras coisas diferentes para oferecer para o mundo, e aquele mesmo dinheiro está mudando de mãos e fazendo um monte de gente enriquecer ao mesmo tempo. Se você fica segurando aquele dinheiro, você também está impedindo que outras pessoas cresçam nos seus negócios e nas suas vidas. Por isso que eu sempre falo aquele exemplo do restaurante. A gente vai no restaurante, às vezes a gente fica se sentindo mal porque gastou demais. Acho que eu gastei demais na conta de hoje. Só que se a gente começar a olhar sobre uma outra ótica e a gente pensar que bom que eu consigo pagar um restaurante bom, ter um jantar maravilhoso com a minha família e ainda
conseguir ajudar um monte de gente que está envolvida naquele restaurante. O dono do negócio, o garçom que está trabalhando, a pessoa que está recebendo na porta, o valet que está na porta, um tanto de gente que está sendo movimentado com aquele dinheiro que eu estou colocando ali. Então pensa que bênção é poder favorecer o negócio de outras pessoas. Então é uma forma de pensar muito mais abundante também. E ele vai dar um exemplo. Presta atenção nesse exemplo. Nos seminários, peço a 5 participantes que se dirijam ao palco levando consigo um objeto, tá? Dou uma nota de $5 à pessoa número 1 e lhe digo para comprar algo da pessoa número 2 com aquele dinheiro. Então, cada um com seu objeto, foi lá com $5 e comprou. A pessoa número 1 comprou da pessoa número 2. Suponha que ela adquire uma caneta. Agora a pessoa número 1 tem uma caneta e a pessoa número 2 tem a nota de $5. A pessoa número 2 vai usar, então, os mesmos $5 para comprar, digamos, uma prancheta da pessoa número 3. Certo. Depois, com aquela mesma nota de $5, a pessoa número 3 vai adquirir um laptop da pessoa número 4. $5 é ótimo. Mas ele está fazendo só um exemplo aqui para a gente entender. Espero que você tenha captado a imagem e a mensagem. Os mesmos $5 foram usados para levar valor a cada pessoa que o possuiu. Ou seja, aquela nota passou por 5 indivíduos e criou $5 em valor para cada um deles. E um total de $25 em valor para o grupo todo. Portanto, os $5, além de não terem se esgotado, eles circularam e criaram valor para todos. Então, se a gente pensa assim de maneira abundante, a gente vai cada vez mais desfrutar do dinheiro, vivendo experiências, comprando coisas que a gente gosta, tendo mais liberdade, porque dinheiro principalmente compra tempo, gente. Quanto mais condição financeira a gente tem, a gente pode conseguir ter mais tempo de qualidade para a gente fazer o que a gente quiser da nossa vida. E eu sempre falo que todos os dias da nossa vida a gente tem que ter um momento de férias no nosso dia, por isso que eu valorizo tanto a gente cuidar do nosso bem-estar. Eu crio um jargão que é férias todo dia tem que ter um pedaço de férias no meu dia, para que eu realmente sinta que eu estou cuidando do meu bem-estar, que eu estou aproveitando a vida. Então, o dinheiro ele compra essa férias todo dia para mim, ele compra esse tempo. Quando eu posso viajar no meio da semana, o dinheiro me proporciona isso. Quando eu posso ir nadar no meio de uma tarde, é porque o dinheiro me proporciona isso. Eu não preciso estar ali fisicamente trabalhando, enquanto o meu negócio está rodando, eu estou podendo ali fazer minha natação e ter a minha férias todo dia. Então, o dinheiro nos possibilita viver essa realidade cada vez mais abundante, mas para isso a gente precisa deixar que o dinheiro se movimente. Precisa ser realmente currency, ser uma corrente. Precisa existir essa corrente. As lições são claras. Primeiro, o dinheiro não se esgota. A mesma nota pode ser usada anos e anos e por milhares de pessoas. Segundo, quanto mais rico é um indivíduo, mais dinheiro ele pode colocar em circulação, permitindo que outras pessoas tenham mais dinheiro para trocar por mais valor. Isso é exatamente o contrário do que prega o pensamento baseado em uma coisa ou outra. Quando uma pessoa possui dinheiro e o usa, tanto ela quanto o indivíduo com quem aquela quantia foi gasta, tem ambos valor, ambos estão ganhando valor. Um está ganhando o valor do dinheiro, o outro está ganhando o valor daquilo que está oferecendo. Para ser direto, se você está tão preocupado com as outras pessoas e quer se assegurar de que elas têm a sua parte, como se existisse uma parte, faça o que puder para enriquecer e espalhar mais dinheiro por aí. Porque quanto mais você enriquecer, mais você vai poder ajudar, fazer doações e ajudar sua família, conseguir investir no negócio de outras pessoas. Então, quanto mais dinheiro você tiver, mais você vai poder ajudar. Muito pelo contrário, se você ficar pensando, ai, se eu tiver muito dinheiro, eu vou estar tirando de alguém. Você está ajudando de que forma as pessoas que estão precisando? Então, se você é tão altruísta e pensa no outro, aí sim que você deve querer cada vez mais enriquecer. Eu o estimulo a se livrar do mito de que o dinheiro é mau e de que você deixará de ser tão bom ou tão puro se você enriquecer. Essa crença é uma grande besteira e se você continuar a aceitá-la, ficará empacado no importante aspecto da sua vida. Ser bondoso, generoso e afetuoso não tem nada a ver com a quantidade de notas que tem na sua carteira. Essas qualidades vêm do que existe no seu coração. E eu sempre digo isso aqui para vocês: aquilo que você é no pequeno, você vai ser no grande. É a lei da correspondência. As leis universais, elas são incríveis. Eu amo estudar as leis universais, porque elas trazem para a gente o entendimento da nossa realidade. Aquilo que você estiver manifestando no pequeno, você vai manifestar no grande também. Então, se você é uma pessoa generosa, se você é uma pessoa bondosa, se você é uma pessoa altruísta, se você é uma pessoa que faz questão de ajudar as outras pessoas, você também vai ser no grande. Então, se você tem pouco, você vai começar no pouco, você vai fazer no grande. É a lei da correspondência. As qualidades que você tem só vão se amplificar, vão se ampliar
quando você for enriquecendo cada vez mais, porque só vai mostrar mais de quem você já é. Ser puro e espiritualizado não tem relação com a sua conta bancária. Esses atributos se originam do que está na sua alma. Acreditar que o dinheiro tem o poder de torná-lo bom ou mal não passa do modo de pensar ou uma coisa ou outra. Puro lixo programado que não ajuda em nada na sua felicidade e no seu sucesso. Essa ideia também não tem a menor utilidade para as pessoas ao seu redor, especialmente para as crianças. Se você faz absoluta questão de ser uma boa pessoa, seja bom o suficiente para não infectar a geração seguinte com crenças equivocadas que possa ter adotado sem querer. Caso deseje viver de fato uma vida sem limites, deixe de lado o modo de pensar excludente e mantenha a intenção de ter as duas coisas. Declaração. Aí eu vou colocar aqui na tela essa declaração para você levar essa intenção com você. Eu sempre penso, eu posso ter as duas coisas. Eu tenho uma mente milionária. Então comece a pensar, é possível para mim. As pessoas de mentalidade pobre têm uma mente muito excludente. Ah, se eu quiser muito dinheiro, eu tenho que trabalhar muito. Eu não posso ter tempo de qualidade e dinheiro ao mesmo tempo. Você pode sim ter as duas coisas. Comece a se questionar, colocar essas perguntas para o universo. Como é que eu posso ter as duas coisas? Mostre para mim formas de ter as duas coisas. Se você quer conversar com Deus, Deus mostre formas de ter essas duas coisas, ou o universo, ou o que você quiser chamar. Que a vida vai te presentear com essas informações. As coisas vão acontecer para você a partir do momento que você permitir se abrir para essas novas informações. A partir do momento que você acredita que isso é possível acontecer, aí sim você vai entrar numa frequência diferente para receber todas essas informações. Então, repita para você: eu posso ter as duas coisas. De que forma eu posso ter as duas coisas? O universo me mostre formas de conseguir ter essas duas coisas. Eu poder desfrutar e continuar tendo dinheiro, tá? Aí ele vai dizer 3 ações para você da mente milionária. Ação número 1: pratique pensar em ter as duas coisas e crie maneiras de conseguir isso. Sempre que se encontrar diante de duas alternativas, pergunte-se: por que eu não posso ter ambas? E eu já diria assim: o universo me mostre como ter ambas. Número 2: conscientize de que dinheiro em circulação acrescenta valor à vida de todas as pessoas. O tempo todo eu penso isso. Comece a pensar isso. Eu tenho uma amiga, Adriana, muito querida, ela é americana, e que ela ama dar tip para as pessoas. Aqui é muito comum a gente dar tip. Eu amo dar tip para as pessoas, só que a Adriana, ela ama mais do que todo mundo dar tip para as pessoas, porque ela gosta de dar tips altos, muito altos, mais do que tá lá. Tipo assim, aqui nos Estados Unidos tem 15, 18 e 20%, a Adriana dá 30. Ou, por exemplo, uma pessoa ajudou ela a pegar a mala e levar ali. Normalmente as pessoas dão um tip baixo, ela pede o Pix não. Ela pede o Vimo da pessoa, ela dá um Pix alto, sabe? Ela gosta muito de dar tip. E eu acho muito bacana isso dela, porque ela vê que ali ela pode também fazer com que o dinheiro movimente para aquelas outras pessoas e aquela gentileza faça com que ela faça mais gentilezas para o mundo. É muito, muito legal. Aprendo muito com a Adri. Ela também é do meu grupo do Mastermind de investimento. Então, sempre que você gastar dinheiro, diga a si mesmo. Vou voltar, tá? O número 2, só pra gente. Que eu fiz uma pausa no meio e comecei a falar outra coisa. Então, conscientize-se de que o dinheiro em circulação acrescenta valor à vida de todas as pessoas. Isso é muito importante. Sempre que você for gastar dinheiro, diga a si mesmo: esse dinheiro passará por centenas de indivíduos e criará valor para todos eles. Coloque no dinheiro essa energia e essa intenção de que gere valor na vida das outras pessoas, assim como minha amiga Adri faz. Assim como eu faço também. Mas a Adri, ela é ainda mais cuidadosa com esses detalhes. Eu acho que por eu ter vindo do Brasil, eu aprendo com ela a fazer isso, porque eu acho que por eu ter vindo do Brasil, eu vim com a mentalidade de tipo assim, que a gente não é muito acostumado a dar muito tip, né? O tip que eu digo é, como é que chama? Gorjeta. A gente não é muito acostumado a dar gorjeta. Se a gente toma um táxi, a gente não dá gorjeta. Se a gente recebe um serviço, a gente não é acostumado a dar gorjeta. Aqui nos Estados Unidos é muito comum de dar gorjeta. Como eu tô aqui há muito tempo, pra mim é muito natural e eu gosto da gorjeta. Só que a Adri é mais ainda do nível da gorjeta. Ela sai tipando tudo no dia, gente. Se você encontrar a Adri pela frente, ela vai tipando tudo. E assim, e eu vejo que é pelo coração realmente generoso que ela tem e que ela quer valorizar o trabalho das pessoas. Então a gente precisa começar a fazer isso, imaginar que esse dinheiro está indo para a mão de uma outra pessoa e que vai ser um investimento para a vida dela e que com esse dinheiro ela pode também criar investimentos e valor para outras pessoas. Então, o terceiro, pense em si próprio como um exemplo para os outros, mostrando que é possível ser bondoso, generoso, afetuoso e rico. E é assim que eu me vejo, é assim que eu quero ser cada vez mais uma pessoa bondosa, generosa, afetuosa e rica. Exatamente.
como eu me enxergo e que eu quero que isso se amplie cada vez mais de acordo com a riqueza que eu vou conquistar a cada dia, tá? E é isso. A gente vai se encontrar no próximo estudo do livro. Eu não vejo a hora porque tem muita coisa interessante pra gente falar no próximo estudo. Se você gostou desse vídeo, não esquece, gente, de deixar o like e deixar seu comentário, porque isso significa muito pra mim. Porque eu tô aqui conversando com vocês de frente pra câmera, mas eu quero ouvir de vocês também. Eu quero que exista um diálogo entre a gente. Eu quero me sentir íntima de vocês, quero me sentir próxima de vocês. E para isso eu preciso que vocês também comentem para que a gente continue esse diálogo, para que eu me empolgue para gravar mais e mais vídeos para vocês. Combinado? Então deixa seu like, deixa seu comentário aqui embaixo e envie esse vídeo para outras pessoas que também querem enriquecer e que querem transformar sua mentalidade e mudar de vida. Combinado? Um abraço e te vejo no próximo vídeo.